Boa tarde, eu sou Leandro Almeida, sou do curso de Serviço Social 6º semestre, faço parte do projeto de iniciação científica, ao qual tenho como tema a criminalidade urbana e droga, a relação entre os homicídios de jovens com o tráfico e uso de drogas no município de Belém, Pará, nos anos de 2013 e 2014. Bem, a nossa introdução, a nossa presente pesquisa, ela tem como objetivo estudar a relação entre o tráfico e o uso de drogas e os vítimas de homicídios, né, relacionados aos jovens de 18 a 29 anos no município de Belém, Pará. Então, com isso, se justifica pela crescente criminalidade na nossa área, como o envolvimento dos jovens em grupos de proporção de associados ao tráfico e uso de droga, ou seja, como esse processo de criminalidade urbana relacionado aos jovens nesse mundo das drogas vem dando esse alto índice de homicídios. Então, a nossa pesquisa ela é direcionada a isso, nossos locais de homicídios, sobre essa disseminação do tráfico criminosas. Por outro lado, uma tendência dos jovens, em especial, à vida a serem atraídos pelo crime organizado, devido, entre outras causas, à facilidade de ingressarem nesse mercado do trabalho ilegal e profissional nesse mercado ilegal, né, educacional, devido a toda uma mazela que a nossa sociedade vem se envolvendo. Então, a nossa pesquisa está direcionada a esse aspecto, começar a entender como esse índice de jovens relacionado à criminalidade urbana dentro dessa vulnerabilidade social. E com isso, a nossa pesquisa está direcionada a explanar mais ainda esses dados de homicídios nos anos 2013 e 2014. Então, a nossa introdução. Diante desse cenário, questionamos o homicídio desses jovens, estão relacionados com o tráfico e uso de droga. Em busca de resposta, a pesquisa tem como objetivo investigar se há relação entre esse fenômeno, ou seja, esse alto índice de droga na nossa região metropolitana e essa relação dessas vítimas de homicídios dentro de Belém, principalmente relacionados com os dados de jovens de 18 a 29 anos. Então, nosso procedimento metodológico foi trazer uma pesquisa exploratória e documental que levantou as ocorrências de homicídios dos jovens entre 18 e 29 anos na cidade de Belém nos anos de 2013 e 2014 e o envolvimento dessas vítimas com o tráfico e o uso de droga. E essa opção pela faixa etária, ela está relacionada juntamente com o banco de dados devidos do SIAC, que é o Sistema de Análise Criminal, onde nós começamos a fazer essa investigação de como obter esses dados e aí nós saímos à procura de quem são os pesquisadores da área, como nós vamos conseguir esses dados. E aí nós chegamos no SIAC, que é o Sistema de Análise Criminal. Antes disso, nós passamos também pela Secretaria de Segurança Pública, a SEGUP, onde de lá eles direcionaram a gente para esse centro específico que analisa esses dados, obtém os dados de forma precisa e vai fazer uma análise da criminalidade urbana. Então, dentro do SIAC, eles têm as faixas etárias, que vai de 14 a 17 anos, vai de 18 a 29 anos e também de 30 a 35 anos. E nisso vai se dando jovem, adolescente, crianças, idosos, entre outras categorias, que o SIAC ele começa a mapear para poder ter dados mais exatos e precisos. Então, a nossa pesquisa contou com essa ajuda do Sistema de Análise Criminal e a faixa etária nós dividimos junto com eles, para facilitar melhor a nossa pesquisa, para a gente começar a compreender como esses dados vêm sendo analisados pelo Sistema de Análise Criminal. E aí nós dividimos as duas faixas etárias, de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. E também seguiu esse sistema, que é como eles trabalham dentro do Sistema de Análise Criminal. Bem, a divisão auxiliou muito nos nossos estudos, porque a gente ia mapear logo todo um processo de 18 a 29 anos e a gente seguindo esse roteiro que o SIAC ofereceu para a gente, né, facilitou muito mais o nosso processo de análise desses dados. Como base também, nós exploramos a identidade de hotspots, que é os bairros quentes ou os pontos quentes de Belém, que nós começamos a fazer esse mapeamento de verificação quais são os pontos de alta criminalidade dentro de Belém e como está sendo essa análise, aonde estão os pontos mais fortes desses vítimas de homicídios, desses jovens, né? Então, o levantamento foi realizado na própria secretaria, que a partir do momento que a gente adentrou na secretaria através de ofícios, começamos a criar
novos vínculos institucionais, onde aproximou o SIAC da instituição, da universidade, proporcionando a gente a ter um contato exato desses dados para efetivar a nossa pesquisa. Ou seja, a nossa pesquisa ainda está em desenvolvimento, é uma pesquisa que ainda está em processo, porque são vários dados para ser colhido, vários perfis, e esses dados são colhidos através dos boletins de ocorrência dos anos de 2013 e 2014. Então, os dados se tratam não só como base quantitativa e qualitativa, mas como usar desses dados através de uma forma estatística. E aí, para usar esses dados de forma estatística, nós colocamos como objetivo analisar escolaridade, sexo, gênero, trabalho, se era formal, se era informal, dentro dessas vítimas de homicídio. Então, o SIAC proporcionou isso para a gente através da leitura dos boletins de ocorrência, que era analisado pelo CIPS, que é o sistema deles lá, é um sistema onde cai todos os boletins de ocorrência em termos da região Pará, no nosso estado, e dentro desse sistema é que a gente faz a coleta dos boletins de ocorrência da nossa pesquisa. Então, o resultado da nossa discussão, com base foi o levantamento, foram obtidas a seguinte informação, né? A pesquisa iniciando os mapas dos pontos quentes de Belém, nos anos de 2013 e 2014. E aí, no nosso mapa de 2013, que vou mostrar, aparece o bairro do Guamá como o principal ponto quente dentro de Belém, ou seja, seguindo os outros bairros de Sacramento, Abengui e Tapanã, nesta ordem. Onde vai apresentar aqui no mapa o ponto do Guamá, que é um dos bairros mais quentes, ou seja, onde teve um alto índice de criminalidade no ano de 2013, onde teve uma quantidade de homicídio de 52 a 64 homicídios durante esse ano, e ele segue a sequência da Sacramento, com 39 a 51 casos de homicídio, o Bengui, de 28 a 36 boletins de ocorrências, né, e também vai chegando os outros bairros que vão sendo divididos, Tapanã, Pedreira, que aí chega de 0 a 13 boletins de ocorrência registrados de fato ao homicídio. E dentro desses fatos coletados é que a gente vai analisar se eles estão relacionados com o tráfico e o uso de droga. E o resultado da discussão a gente vai trabalhar também no ano de 2014, onde em 2014 o bairro do Guamá permanece na liderança como um ponto do bairro mais violentos dentro da capital, né? Porque Belém, sendo essa sede do Pará, né, sendo a nossa capital, ela se divide nesses bairros. E dentro desses bairros nós vamos ter essa análise precisa. E os mapas mostram para a gente. O Guamá ele permanece ainda como um bairro de alta criminalidade, né, com um índice elevado ainda de vítimas de homicídios. E o que faz a diferença é a relação dos outros bairros, que alguns diminuíram e outros avançaram em relação da vítima de homicídios. Que no caso, o bairro do Tapanã, que ele assumiu o segundo lugar, ele era o terceiro lugar, ele passa a ter um aumento da criminalidade, a ter um aumento desses boletins de ocorrência de homicídio. E o bairro do Bengui, que ele passa para terceiro, ou seja, apresenta-se também uma redução de 46,34% da criminalidade, mas acontece essa mudança dos bairros. Alguns bairros começam a se tornar mais perigosos, começam a se tornar pontos maiores da criminalidade urbana. Então, o mapa de 2014 mostra que o Guamá ele continua nessa liderança, ele permaneceu. E aí nós vamos ter aqui como mapa amostra, né, o Guamá novamente, mas ele passa para o Tapanã com um alto índice também de criminalidade. Os pontos que estão em vermelhos apresentam de 52 a 64 boletins de ocorrência relacionados a homicídios. E aí dentro desses relacionamentos do boletim é que nós vamos analisar se ele está vinculado ao uso de droga ou não. E a gente só consegue obter esses dados através da leitura do boletim de ocorrência, que o SIAC disponibiliza para a gente. Dentro desse, nós conseguimos avaliar com a tabela fornecida também, esses dados fornecido pelo Sistema de Análise Criminal, onde nós vamos ter a vítima de homicídio no município de Belém, nos anos 2013 e 2014. E o quadro ele mostra que em 2013, nós tivemos de 18 a 24 anos, para o sexo feminino, nós tivemos 7 homicídios e de 25 a 29 anos, nós tivemos 6 homicídios, num total de
13 ocorrências de homicídio para o sexo feminino. Já para o sexo masculino, nós tivemos de 244 na faixa etária de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos nós tivemos 100 registros de ocorrência, que dá um total de 344 vítimas de homicídios. Dentro desse, nós vamos ter para mais ou para menos, num total de 357 vítimas de homicídio no ano de 2013. E já em 2014, a gente percebe já a redução. Aumenta o índice de vítimas de homicídios no sexo feminino, que ele vai para de 18 a 24 anos, 13 vítimas de homicídio do sexo feminino. E já de 25 a 29 anos, nós vamos ter apenas 3. Ele tem uma redução. Ou seja, a gente começa a analisar esses dados se essas vítimas estão de fato relacionadas ao tráfico e uso de droga. Entretanto, na própria leitura do boletim, a gente não consegue ter um dado preciso, porque a partir do momento que a pessoa ela vai registrar esse boletim de ocorrência, ela não dá dados exatos nem precisos se está vinculado ao uso de droga. Mas a gente começa a ter essa informação maior que, pelo próprio dados, a gente vê que o maior vítima de homicídios está voltado ao sexo masculino. Mesmo estando relacionado ao tráfico de droga ou não, a gente consegue ter o sexo masculino como os maiores vítimas desse cenário da criminalidade dentro de Belém. Aí nós vamos registrar no total de 2014, 344 vítimas de homicídio. Então, a gente percebe que na própria tabela, como mostrou na tabela 1, que nos anos que a gente apresentou, houve-se uma elevada queda de 0,95% em 2014 e no total de homicídios de jovens em Belém. Entretanto, ocorrem muitos homicídios na faixa etária de 18 a 24 anos e que entram entre 25 a 29 anos. E observa-se também que o número das vítimas do sexo feminino é significante, menor do que o número de vítimas do sexo masculino, como foi explicado. E já na localidade, nos anos de 2013, a gente percebe como a tabela ela mostra que a maior índice dos locais que essas vítimas são executadas são em vias públicas. Elas não têm um local preciso. E aí o segundo local delas é a residência particular, com 22 casos registrados no ano de 2013. E ainda nesse aumento de jovens de 18 a 24 anos. Mais uma vez, a gente consegue, através da tabela, observar esse ciclo de violência nos jovens de 18 a 24 anos. E já no ano de 2014, mais uma vez, a residência particular ela continua em segundo lugar e as vias públicas, que são vias de fácil acesso. E quando a gente começa a analisar dentro do SIAC, parece que a história ela não muda e continua. Uma moto com o acompanhante, né, com o carona, que executa um tiro, ninguém sabe o que, de onde e por quê. Quando é de carro, um carro preto, com um carona que efetua o tiro e ninguém sabe o que e por quê. Geralmente em vias públicas e suas residências quando vão de fato para fazerem o ato de homicídio. Que na tabela 2 e 3 mostrou que são em via pública onde ocorre o maior número desses homicídios. Já a tabela 4, ela vem nos mostrar que tipos de armas são utilizadas nessas vítimas de homicídios. Em primeiro lugar, lá encontra-se a arma de fogo, com 219 casos registrados de 18 a 29 anos são efetuados com arma de fogo. Segundo, ele passa com arma cortante e perfurante e, posteriormente, outros meios e sem instrumento, que às vezes pode ser degolado, asfixiado, e aí a gente já percebe que não são relacionados ao tráfico de droga. Outros também sim, que às vezes são do mesmo meio e acabam-se, devido à alucinação com a droga, acabam cometendo homicídio com seus próprios parceiros. Já no total dos jovens de 24 a 29 anos, a gente percebe um percentual menor dos jovens de 18 a 24. Então, a gente começa a analisar esse balanceio, que os jovens de 25 a 29 anos têm uma redução, mas os jovens nessa primeira instância da juventude, eles são presas dessa criminalidade urbana relacionada a esse uso de drogas. Que aí, agora, o tipo utilizado cometido do homicídio, que continua essa arma, né, a arma de fogo 2014 também, ela permanece no ranking.
ainda ser mais utilizado como meio de execução. E aí, novamente, vai ser armas cortantes e perfurantes, que pode ser faca, canivete, entre outros meios. Que aí observa-se que a arma de fogo é um tipo de arma mais utilizada para o cometimento do homicídio dos jovens, em ambas faixas. Em seguida, a arma cortante e perfurante, que ainda é um pouco utilizada quando começa a fazer parte da dinâmica de homicídios entre os jovens. E aí nós percebemos que todas essas tabelas vai levar a esse ranking que foi apresentado no Diário Online no ano de 2015, no dia 23 de janeiro do ano passado. Como as 18 cidades mais violentas do mundo, Belém, ela entra como a 18ª cidade mais violenta. E isso foi nos instigando a levantar uma pesquisa desse análise. Para nossa surpresa, a gente começa a encontrar aqui. Não encontramos pesquisadores voltados a essa área da juventude. Alguém que esteja específico olhando para essa faixa etária de 18 a 29 anos ou que vai estudar esses casos relacionados com o tráfico e uso de droga. Então, a nossa pesquisa ela foi de extrema importância, não só para a análise criminal, que é o SIAC, mas como também para a gente começar a trabalhar essas políticas de prevenção e atuação da segurança pública dentro da criminalidade. Tendo em vista que a pesquisa está em andamento ainda, todos esses nossos dados foram obtidos, apresentados ainda, falta essa conclusão final, que a gente vai dar a partir da leitura dos outros boletins que estamos faltando ainda. E os dados são insuficientes para fazer essa relação entre homicídio envolvido ao tráfico e uso de droga. Isso tudo é de leve lentidão, de transmissão burocrática para ter acesso aos dados do SIAC. Ou seja, para ter esses dados do SIAC, nós tivemos que fazer essa parceria, conseguimos obter essa parceria com eles e a nossa pesquisa ela tinha como dados analisar esses dados. E depois nós começamos a ter um viés maior da pesquisa, não apenas analisar os dados, mas transformá-lo em ciência e aproximar a segurança pública da universidade, onde a gente possa criar novos viés de pesquisa que possa dar sustento à população, a explicá-la de forma mais precisa o que esses dados vêm trazer para a gente, como esses dados se mostram. O nosso desafio é responder o questionário da pesquisa alcançada. Por isso, continuaremos a prática de frequentar o SIAC ainda para a obtenção dos dados, porque são muitos boletins de ocorrência. Nós temos em cerca de 5.000 boletins de ocorrência divididos entre 2013 e 2014. E aí, para ter os dados que nós dividimos dentro da pesquisa, faixa etária, escolaridade, grau de família, parentesco, quem foi o autor do crime, a gente precisa ter uma leitura de todos os boletins de ocorrência. E algumas vezes o próprio boletim de ocorrência ele é vago. É vítima de homicídio no local de via pública, mas não se sabe a informação e nem quem foi o autor. E aí tem um sistema burocrático da segurança pública que ele vai fazer o trabalho dele para tentar buscar quem foi esse autor. Entretanto, a gente acaba não chegando a essa conclusão. E aí nós começamos a ver que os bancos de dados continuam a fazer essa leitura relacionada a esse objeto de estudo, que é a estudar essas vítimas de homicídios relacionadas a esse tráfico de jovens. E as nossas referências, que nós tivemos a princípio da nossa pesquisa, nós fizemos um levantamento bibliográfico para a gente descobrir quem são os pesquisadores da área e aí nós começamos a ver que dentro de Belém nós não temos um grupo específico de pesquisa relacionado a isso, mesmo tendo outras fontes de pesquisa. Agora, a pesquisa voltada ao tráfico e uso de droga, nós não temos. Nem mesmo na Secretaria de Direitos Humanos, eles têm só apenas dados parciais, e esses dados são de 2010, que eles também forneceram para a gente, para nós foram dados defasados, nós começamos a fazer a pesquisa. Entramos também em parceria com o IML, e também não tem esses dados estatísticos deles para saber se o homicídio que chega até ele está relacionado ao tráfico de drogas, exceto se o médico legista precisar fazer uma análise desse homicídio para descobrir se ele tem relação com droga ou não. Caso contrário, ele fica sem uma resposta. Então, nós fizemos esse levantamento bibliográfico com relatórios, resumos, resenhas desses estudos constantes de criminalidade urbana, criminalidade e juventude, a relação da criminalidade com as drogas. Foi uma pesquisa muito interessante logo no início da pesquisa, como nós encontramos em outros estados
fontes também de grupos que estão pesquisando, por exemplo, o CRISP, que é em Minas Gerais, só que eles não buscam como nós estamos buscando. Nós tivemos um diferencial na nossa pesquisa, que foi a análise no sistema criminal. E outros grupos, eles pesquisam mais direcionado à área da saúde, para eles obterem esses dados, ou pelo IBGE, que também não mostra para nós os dados exatos e precisos. Assim, nós tivemos também como a participação na iniciação científica, esses trabalhos que foram apresentados por criação minha e sob a orientação da minha orientadora, que é a professora Rosália Correia. O primeiro trabalho foi na semana de pós-graduação da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia na Fibra, que foi a importância do projeto de iniciação científica e extensão na carreira acadêmica, que foi elaborado por mim, pela Rafaela Barbosa, que nós escrevemos e fomos defender no ano de 2015. Aí depois nós tivemos também a participação acadêmica na Universidade Federal Estadual do Pará, na UEPA, no Polo de Vigia, um minicurso, que eu criei esse minicurso e fui executar, que foi aprovada a proposta também, como Cultura de Paz na Escola e Prevenção do Uso de Drogas, em 2015. E tive também agora recentemente a apresentação do trabalho na Semana Acadêmica na Faculdade Integrada da Amazônia, na FAMAS, com o tema Cultura de Paz na Escola e Prevenção do Uso de Drogas, e como também vamos estar apresentando o trabalho na 15º Encontro Humanístico de Ciências Humanas em Movimento na Universidade Federal do Maranhão, que foi aprovado o nosso trabalho, né, que com o tema Criminalidade Urbana e Droga, a relação entre os homicídios de jovens com tráfico e uso de drogas na cidade de Belém, Pará, nos anos de 2013 e 2014. O evento será ainda realizado dia 5 a 8 de julho, lá em Maranhão. Então, para nós, a iniciação científica, ela abriu essa porta, ela teve um viés muito grande de sair, não apenas numa área específica, mas ela dá essa expansão para o desenvolvimento do trabalho. Então, todos esses trabalhos foram graças à orientação da minha professora, minha orientadora, que sempre esteve presente, né? E também a gente quebrar aquele tabu de apenas de uma área ficar pesquisando aquela sua área, se limitar àquele conhecimento, quando nós quebramos com a iniciação científica, eu e a Rafaela, que somos de cursos distintos, diferentes, de áreas totalmente diferentes, nos juntamos para mostrar a importância desse projeto para a nossa vida acadêmica, que ele já dá viés para a nossa pós-graduação, seja ela especialização, seja ela quanto mestrado e doutorado. Então, no mais, só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por dar o dom da sabedoria e toda uma espiritualidade ao qual venho acreditar. A equipe do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Meio Ambiente Urbano, que é a Ivaneia, como nossa secretária, que sempre esteve atento na produção dos trabalhos, na ajuda com materiais didáticos e entre outros. Ao coordenador, né, do Programa de Iniciação Científica, o professor Dr. Mauro, que ele sempre esteve atento também a fazer as reuniões, dar orientação, dar suporte para a gente no que foi preciso. A minha orientadora, que nunca faltou em nenhum momento deixar de orientação, pelo contrário, acho que fez com que a gente se unisse mais nessa busca pela pesquisa e amar cada vez mais essa ideia. A gente até fala que a gente vive e respira criminalidade, e isso é muito legal, não apenas para ver os dados, mas para fazer os dados acadêmicos mesmo, transformar em ciência. A coordenação do SIAC, Sistema de Análise Criminal, ao seu Brito, que abriu a porta para a gente, nos acolheu mesmo, o coordenador Breno Miranda, que sempre esteve ali orientando, conversando comigo todas as tardes de pesquisa lá na análise criminal, e a equipe toda, que eles estavam sempre presentes me orientando como funciona essa análise dos dados, que era o tio Lula, a tia Cacá, a Marilene, tia Lene e a Inha, que foram uma equipe que, assim, eram muitos informação, era de extrema importância nessa construção dos dados. Nesse análise, como é que eu vou analisar, como é que acontece o processo de criminalidade, como é que eles publicam, que projetos o Estado vem executando, eles me ajudaram muito. Ao grupo de estudo CRAC é Possível Vencer, sob orientação da Rosana Souza, que ela é uma mestra em pesquisadora na área de criminalidade e também só voltada na área de drogas. Ela tem uma viés de pesquisa na área de droga, mas na área da saúde, né, psiquiatria, área mental, transtorno mental. Com o curso de serviço social também a professora Fábia, que deu sempre suporte e incentivo, como todos os professores do curso de serviço social, os demais alunos, e a minha família e todos os meus amigos. Por fim, um pensamento que não poderia deixar do grande ícone da sociologia. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas o contrário.
o seu ser social que lhe determina a consciência. Karl Marx, ou seja, todas essas vítimas de homicídios estão relacionadas a esse pensamento. Não são eles que são porque querem dependente química, mas sim todo um contexto social de vulnerabilidade e a falta da implementação de políticas públicas que pode trazer as consequências para esse alto índice de criminalidade urbana dentro de Belém. Obrigado e boa tarde.